eu falo, eu acho É, que tá todo mundo, assim, vivendo bem diferente, né? Mas eu termino o dia muito exausta e, às vezes, com dor de cabeça, porque é muito tempo olhando para a tela, né? sem dúvida. Então, Pronto, meus caros. Então, 11 horas, né? Para a gente não se alongar aqui muito invadir muita hora do almoço. Vamos iniciar aqui a nosso segundo painel, né? Nossa segunda palestra da manhã da nossa terceira semana do Direito. E eu gostaria de convidar o professor Dr. Paulo Carvalho, que é doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e professor de Direito de Direito e Processo do Trabalho da Unicef, né? O professor Paulo Carvalho também é da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, né? Tem muita experiência tanto na área do direito do trabalho quanto na questão do ensino jurídico, né? Professor também que foi meu professor, foi meu orientador em outras aventuras por aí. Então, foi algum dos nomes que me influenciaram a entrar na vida de docente também, né? Então, quem tem queixas e quem tem elogios podem destinar também ao professor Paulo, porque ele ajudou a influenciar nessa trajetória. E o tema da palestra, né, vai ser o impacto das redes sociais nas relações de trabalho. O professor Paulo vai fazer a exposição dele, e depois a gente abre para perguntas. Solicitamos que aos alunos que estão dentro acompanhando a exposição pelo Zoom que mantenham seus microfones desativados para que a gente não tenha microfonia, nenhum tipo de perturbação durante a exposição. E aí depois, quando a gente estiver já na fase do diálogo e das dúvidas, aí a gente pode ativar o microfone e conversar de uma forma mais direta, mais franca. Tá certo? Então, apresentado o professor, vamos lá. Obrigado. Muitíssimo obrigado, né? Bom dia, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, né? A quem faço a FATENE, a esse projeto de ensino tão interessante, né? E que tem acolhido aí um grupo de alunos, né? Interessados em ser novos juristas. Agradeço em nome da coordenação, professora Pílix, obrigado pela acolhida, e ao professor Arley, que me convidou, né, para esse momento, e que eu acho que é o maior presente que o aluno pode dar, né, para o professor, é reencontrá-lo, né, e reencontrar seus alunos num outro momento, em um estágio de tanto sucesso. Fico muito orgulhoso de ver o quanto o professor Arley aí tem feito um trabalho importante, sério, cuidadoso, sensível na docência, e é um orgulho enquanto professor, né? Eu fico vendo assim, parece que foi ontem, né? Eu consigo saber exatamente onde ele sentava, né? As bandas de música que ele gostava, né? As áreas que ele gostava de investigar, as provocações dele na faculdade, e é muito legal. O mais bacana desse meu trabalho, nosso trabalho como professor, é esse encontro mesmo de histórias, né? Aqui. Então, fico muito feliz com esse tema, ou com esse convite. E é para um tema, né, aqui, e eu sei que eu sou, né, eu estou aqui no último dia da programação, na última palestra, né, da programação de vocês, que está tão rica, né, que discute direito e tecnologia. Eu vou trazer aqui algumas inquietações no campo do direito do trabalho. Desde já, vou colocar mais perguntas do que respostas, porque é algo que a gente precisa amadurecer ainda mais sobre esse tema, que é os impactos de redes sociais no direito do trabalho. Sobre essa questão, normalmente o professor, quando começa a conversar, ele começa a trazer alguns conceitos, né? E aí, num primeiro momento, eu pensei em trazer um conceito do que eu estou chamando de redes sociais. Só que isso já passa a ser um conceito de conhecimento de todos. E as estatísticas que têm nos mostrado isso,
né? Recentemente tem uma empresa de pesquisa, que é a Global Web Index. Ela fez uma pesquisa sobre o número de contas em redes sociais hoje em dia, e o Brasil é o segundo colocado entre os países que mais usam mídias sociais no mundo. A gente só perde para as Filipinas, né? Ao mesmo tempo, se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que seria um chute inicial que a gente daria, porque é onde tem a sede, né? A sede a sede do Facebook, do Google por lá, ele está em 25º nessa lista, né? Ou seja, nós consumimos muita rede social aqui no Brasil. Eu acho que essa pulsão comunicativa latino-americana acabou sendo muito acolhido por essa dinâmica. E, estatisticamente, estamos passando cada vez mais tempo em redes sociais. Por exemplo, nos últimos 7 anos, a nossa presença em redes sociais aumentou em 60%, indo de 90 minutos por dia, e eu estou falando numa média Brasil, em que nem todos têm acesso à rede social. Então, uma média, né, para 143 minutos por dia de rede social. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa de 2020, só que pré-pandemia, né? Eu acredito que essa experiência após a pandemia naturalizou ainda mais o nosso tipo de contato. Eu, por exemplo, tenho um contador de tempo, né, e um limitador de tempo de internet, né, que você pode aplicar ali no celular, e eu fiquei assustado um dia quando ele me disse que eu passei 10 horas no celular, né, na pandemia. E eu não sou, né, mais, né, do quanto a gente naturalizou e como o celular passou a quase ser uma extensão mesmo do nosso próprio corpo. Então, numa realidade como essa, não faz o menor sentido eu querer conceitualizar o que é a rede social e o número de impactos que isso tem, né, em outras áreas. E aí, desde já, eu não quero aqui colocar a rede social na tribuna, tá? Nem quero fazer um divã sobre a rede social, nem quero fazer um discurso moral sobre rede social, mas para a gente trabalhar isso no sentido de que acabou definitivamente aquela distinção que nós fazíamos entre mundo virtual e mundo real. Hoje em dia, essa expressão mundo virtual como mundo paralelo, ele está completamente obsoleto. O que acontece em redes sociais integra nosso mundo real. Então, nós não temos mais essa dicotomia aqui. E a partir disso, nós podemos extrair alguns efeitos que isso causa no próprio direito do trabalho, né? Eu sei que nem todos vocês fizeram a cadeira de direito do trabalho, e aí eu prometo não adentrar, tentei fazer uma fala menos, né, que exigia um mínimo de um horizonte de estudo de direito do trabalho para compreender, porque a minha ideia seria mais trazer problemas que eu tenho certeza que muitos vão se identificar e que hoje é pauta não só acadêmica no direito do trabalho, mas também uma pauta jurisprudencial, porque essas coisas têm sido levadas aí aos tribunais. Mas antes de falar disso, é preciso eu pensar um pouco sobre o que é, né? O que significa estar nessa cultura digital? O que é que significa esse mundo real? E esse mundo real em que se integra essas nossas relações online, né? A primeira questão, né, é que a gente tem um momento histórico. Nós estamos vivendo um momento histórico. Qual é o momento histórico? Não é um momento em que gerações que são imigrantes digitais estão convivendo nas instituições, em todos os campos, com nativos digitais. Isso está acontecendo em todas as instituições. Eu estou chamando de imigrantes digitais aquelas pessoas que, como eu, né, viu o mundo sem internet, né, e viu a internet chegando e meio que foi educado no atropelo desse processo com a chegada da internet. Mas os meus alunos, né, e parte de vocês que estão entrando na faculdade hoje, né, já nasceram no século XXI, já são nativos digitais, então já tem uma configuração de raciocínio, né, todo ligado a essa cultura digital.
Então, tenho muito cuidado quando a gente fala disso, para a gente não cair numa retórica nostálgica. Ah, no meu tempo era melhor assim. Eu acho que não é o melhor caminho para a gente analisar a cultura digital, mas tentar reconhecer algumas características dessa cultura digital, tá? Nesse momento em que será a última geração na nossa história em que imigrantes digitais e nativos digitais estão na sala de aula, em que imigrantes digitais e nativos digitais estão na família, né? Em que imigrantes digitais e nativos digitais estão na igreja, em que imigrantes digitais e nativos digitais estão dentro da relação de emprego, né? E estando dentro da relação de emprego, nós vamos ter perspectivas sobre o trabalho completamente distintas, horizontes sobre, né, o trabalho, por que trabalhamos, ou algumas questões ligadas ao mundo do trabalho, bem distintas bem distintas, né, a partir desses horizontes, né? Para não cair em uma visão meio abstrata, eu gosto sempre, quando eu trato desses temas, de escolher um autor, né, que me provoque nessa situação, e aí a gente vai tentar entender um pouquinho, né, alguns elementos que não necessariamente eu concorde, né, mas para ser fiel às ideias do autor, né, que a gente traga aqui e tente desenhar um pouquinho o que é essa cultura digital, quais são as perspectivas do digital. E eu estou trazendo um livro que eu não sei se vocês conhecem, que eu gosto muito, um livro bem fininho, né, chamado No Enxame, Perspectivas do Digital. É do Byung-Chul Han, né, que ele ficou muito conhecido por aquele livro da Sociedade do Cansaço, né, mas ele tem esse livro menos conhecido que trata sobre, né, a cultura, né, sobre essas perspectivas do digital. E ele coloca algumas características aqui do digital, e a primeira é desse mundo digital é a possibilidade de as redes sociais desmediatizarem informações. Ou seja, a informação ela não está mais centralizada na mídia ou em alguma instituição específica, de modo que a rede social ele é esse lugar onde, né, você tem esse arsenal de informações, onde todos nós somos, ao mesmo tempo, consumidores dessas informações e produtores de informações para a rede. Ao mesmo tempo, a comunicação digital ela diminuiu a distância, né? Ou seja, eu tenho aí uma erosão na noção de distância entre as pessoas. Nós não estamos vivendo em isolamento social, né? Nós podemos estar vivendo, e aí Fortaleza cada vez menos, né? Um isolamento físico, mas não um isolamento social. E é exatamente as redes que comunicam e que faz com que, né, com que as pessoas que estejam não só do outro lado do mundo, né, mas no nosso convívio do dia a dia e no próprio ambiente de trabalho continue presente, tendo essa ponte do digital. Ao mesmo tempo, o digital é esse espaço de descarga de afetos instantâneos, né? Ele defende que a mídia digital ela é a mídia dos afetos e que muitas vezes você, né, despeja ali de uma forma impulsiva os seus afetos, e os nativos digitais naturalizam esse contato, né? Hoje em dia, se você pega, né, um adolescente de 15 anos, 17 anos, um típico nativo digital, ele pode ganhar o dia dele com uma curtida de uma pessoa que ele espera, né? A forma de acessar o afeto, a forma de acessar a linguagem, ela pode ser, né? Ela é completamente outra. Então, esse modo, né? Ele é ressignificado, né? Também as redes sociais é esse espaço de ondas de indignação, né? É o que o Byung-Chul Han chama de a sociedade do escândalo e não a sociedade do consenso. Na medida que está todo mundo ali colocando informações, eu crio um espaço, né? Um espaço próprio, né? Para indignações e para apedrejamentos online. E nesse sentido, a gente cria uma espécie de instância popular, onde a justiça parece, em um primeiro momento, acontecer de uma forma aparentemente mais efetiva através da rede do que através das instituições tradicionais de resolução de conflito.
Então, hoje você pega relações de consumo, relações, elas acontecem e se resolvem em redes sociais de uma forma, de uma dinâmica própria, diferente do descrédito que alguns colocam ao Poder Judiciário em resolver aquele tipo de conflito. Ao mesmo tempo, né, as redes sociais geram uma espécie de efeito narcísico, né? E quando eu falo no efeito narcísico, ele traz um pouco essa incapacidade de você lidar com o negativo, né? E isso, estatisticamente, nas pesquisas tem demonstrado que muitos jovens, né, ele tem uma imensa dificuldade com frustração, porque ele vive na bolha da curtida, na bolha de uma validação permanente em relação àquela realidade, e isso enfraquece a sua capacidade de lidar com o negativo. Ao mesmo tempo, a rede social ela cria essa vigilância permanente, que alguns chamam de um psicopoder, né? Onde todos nós estamos ao mesmo tempo vigiando e sendo vigiados, independentemente de estar em rede social, né? Você vai poder, né? Mesmo você saindo, né, de todas as redes sociais, né? É possível você estar num ambiente, alguém tirar uma foto e aí as pessoas já saberem onde você está, ou seja, não é saindo da rede social que você vai sair desse tipo de cultura. Então a gente tem trazido aí uma nova formatação, né? Uma nova formatação de relação social a partir dessas redes sociais. As redes sociais, meus caros, elas diminuíram os chamados nós de conexão, né? Quando eu falo em nós de conexão, antigamente, na época do telefone, né, a gente precisava ali do telefone, onde eu ligava para uma pessoa, esperava a pessoa estar lá, né, ter a sincronia, né, da pessoa estar lá naquele horário, e eu consegui, durante um tempo, conversar com aquela pessoa. Hoje em dia, né, eu estando na rede social, né, eu consigo ter um conjunto de nós de conexão muito maior, inclusive de acompanhar a vida das pessoas, né, a vida das pessoas de uma outra forma. Tem um estudo interessante que ele diz que antigamente, antes da internet, você só conseguia acompanhar a vida de até no máximo 6 pessoas. O que é que eu chamo acompanhar? Saber se a pessoa casou, se teve filhos, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a média é de 136 pessoas que você consegue acompanhar toda a sua vida, né? Todos os passos ali da sua vida. O custo financeiro da comunicação diminuiu, né? Ter uma linha de telefone antigamente era um bem, né? Que você registrava no imposto de renda, né? E hoje ela já não vale nada. O custo passa a ser em outros campos, que é no custo dos dados, porque é a grande moeda dessa realidade, né? Porque nós somos o produto, o tempo que nós passamos em rede é o produto, e isso gera, né, também uma ressignificação na comunicação. E aí nós estamos aí no mundo em que registra-se que 3,8 bilhões de pessoas estão em redes sociais. O mundo tem cerca de 7,7 bilhões de pessoas, ou seja, metade das pessoas hoje estão online, né, estão em redes sociais. Isso vem provocando vários impactos, né? Impactos nas distrações, nas ansiedades, impactos ligados à hiperatividade, impactos ligados aos algoritmos, impactos políticos, né, no campo de como o algoritmo ele vai definir determinadas questões, né? Determinadas questões ligadas à democracia, né? E impactos também no trabalho, porque o direito do trabalho ele foi montado, ele foi pensado dentro primeiro de uma formatação de relação, que é a relação de emprego que existe entre um empregado e um empregador, né? E não de outras relações de trabalho. Essa é a primeiras aulas de direito do trabalho, né? O aluno de direito do trabalho consegue separar bem a diferença de relações de trabalho e de relações de emprego, né? De modo que todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador ele é um empregado. Mas ele também foi pensado numa lógica nacional, em que a produção era toda nacional, e ele também foi pensado em uma lógica da empresa que concentrava todas as suas fontes de produção.
E hoje você tem uma fonte de produção descentralizada, inclusive em países distintos. E nos traz algumas questões no campo, né, no campo de impacto do direito do trabalho. A grande crise, né, que o direito do trabalho, né, hoje, uma das grandes crises é essa crise de autocompreensão sobre o que é o direito do trabalho e qual é a finalidade do direito do trabalho, já que esse formato com que foi pensado o direito do trabalho cada vez tem mais tem se extinguido, na verdade, né? E aí a gente vem trazendo essas questões aqui. Ao mesmo tempo, o ambiente da empresa. Eu tinha uma noção muito clara, né, do que era o meu ambiente de trabalho e do que não era o meu ambiente de trabalho. E hoje a rede social elasteceu esse ambiente de trabalho, porque na minha rede social você tem o meu chefe, na minha rede social você tem os clientes, na minha rede social você tem sua família, né? Você tem toda essa, né, todo o seu conjunto ali de relações sociais. E aí isso passa a trazer grandes impactos para o direito do trabalho em vários pontos. E a minha ideia aqui é provocar que pontos, né, que ponto seria esse. A primeira, sem dúvida alguma, é da intensidade de trabalho. Ora, a intensidade de trabalho aumentou por quê? Porque eu tenho, né, dentro da relação de trabalho, um poder de fiscalização maior do meu empregador e de acesso ao trabalhador mais fácil através de redes sociais, né? E isso é fato. As redes sociais, por exemplo, têm trazido hoje em dia, meus caros, uma síndrome que é conhecida de síndrome da fadiga de informação. Vou até citar esse trecho do Byung-Chul Han que trata sobre isso. Ele diz assim, ó, a massa de informação não produz por si mesma nenhuma verdade. Ela não traz nenhuma luz à escuridão. Quanto mais informação é liberada, mais o mundo se torna não abrangível, fantasmagórico, e a partir de um determinado ponto, a informação não é mais informativa, mas deformadora, e assim a comunicação não é mais comunicativa, mas sim cumulativa. E dentro desse acervo de informações, você tem, né, o seu ambiente de trabalho ali inserido, né? Então, quando você acorda, você já tem ali uma mensagem, né, do chefe, você já tem uma demanda do cliente, né, ali o WhatsApp o tempo todo já, né, já produzindo, né, produzindo demandas, né? Então, muitas vezes o trabalhador ele já acorda cansado, né, sabendo do número de demandas que ele tem que está estampado ali naquela, né, naquela rede social e em várias esferas. Quando nós estudamos a relação entre empregado e empregador, existe um princípio básico dentro dessa relação, que é um princípio muito polêmico, né, que caracteriza o direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Ou seja, na relação entre empregado e empregador, existe uma parte hipossuficiente e vem o direito do trabalho, né, compensar essa hipossuficiência, garantindo proteção a essa parte hipossuficiente que é o trabalhador. Né? Hoje se fala muito na crise, né, desse princípio da proteção e do direito do trabalho a partir dele. Não quero entrar nesse ponto. Mas quando eu falo em princípio da proteção e numa hipossuficiência entre empregado e empregador, meus caros, não é por conta do empregador, por exemplo, ter mais dinheiro do que o empregado. O critério de dependência de um empregado ao empregador não tem a ver necessariamente com a condição financeira, né? Ela tem a ver com prerrogativas jurídicas que o empregador possui. Ou seja, na relação de emprego entre empregado e empregador, existe o que, para o empregador, o que nós chamamos de poder empregatício. E o que é esse poder empregatício? São prerrogativas que o empregador possui, porque é o empregador que assume os riscos econômicos das suas escolhas. É o empregador que assume os riscos da atividade. Então, se o empregador assume o risco das suas atividades, né, ele tem essas prerrogativas, que é exatamente o poder empregatício. E o que é esse poder empregatício? É o poder de dirigir as ordens na empresa, é o poder de fiscalizar se as ordens estão sendo cumpridas,
é o poder de impor sanções, é o poder de regulamentar as ordens, né, estabelecidas ali na empresa, por exemplo, através de um regulamento empresarial. E o empregado está submetido àquelas ordens. Eu sempre brinco com os meninos, imagina assim, eu ganhei na Mega Sena, né? E aí eu estou aí, não preciso trabalhar, né? A princípio, né, por questões financeiras, eu não preciso trabalhar. Mas chegou uma hora que eu quero trabalhar para ocupar, né? Ocupar a minha cabeça, né? Não ficar ali apenas gozando daquela fortuna, né? Daquela fortuna que chegou ali que eu ganhei ali como prêmio. Vamos imaginar que eu decida ser empregado, para não ter, né, não entrar nem com risco de perder algum tipo daquele valor, e eu decida trabalhar, sei lá, eu escolheria trabalhar possivelmente numa livraria, que eu adoro livraria. Né? Então, você é um vendedor de livraria, milionário, que poderia comprar aquela livraria à vista, se eu quisesse, mas sou um trabalhador hipossuficiente, porque é a livraria que vai ter o poder diretivo, disciplinar, regulamentar e fiscalizatório. Na hora que a livraria chegar e dizer, olha, não quero você no setor de literatura, eu quero que você vá para o setor de autoajuda, né? Eu vou ter que me submeter, porque quem escolhe isso é o empregador. Por isso que o critério econômico não é o critério que justifique a subordinação dentro dessa relação de emprego. E por que eu estou falando disso? Porque nessa relação que nós temos, pelo menos entre empregador e empregado, as redes sociais, elas deram mais poder fiscalizatório ao empregador. E esse poder, muitas vezes, ele é liberado voluntariamente pelo próprio trabalhador, né? Porque, assim, quando o seu chefe, né, ele integra a tua rede social pessoal, né? Alguns trabalhadores ficam honrados, estou muito feliz, né? Mas também ele está ali tendo acesso a conteúdos que na formatação clássica do direito do trabalho ele não tinha. Ou seja, ele passa a ter acesso aos seus gostos, para onde você está indo, ele passa a ter acesso aos horários que você está colocando e até a opiniões, né, políticas, a opiniões ideológicas, a opiniões... Não, ou seja, ele consegue chegar muito mais próximo à essência de elementos pessoais que você, a princípio, não precisaria dividir no seu ambiente de trabalho. Ou seja, a rede social, ela acaba sendo uma forma onde esse poder empregatício, ele ganha uma força a mais, né? Um mecanismo, um instrumento a mais, né? Nesse sentido. Ao mesmo tempo, o empregado tem uma arma na mão, porque ele está com aquela rede social dentro da própria empresa. Né? E aí o empregado ele pode, por exemplo, através da rede social, se quiser, destruir a própria empresa. Uma postagem de um empregado em rede social, sei lá, de um restaurante, dizendo que tem um rato na cozinha, pode fechar aquele restaurante. E aí ele tem esse instrumento de autotutela, né, que ele é muito perigoso. E aí é onde chega na problemática que eu trago para vocês. Até que ponto o contrato de trabalho ele vai, dentro dessa prerrogativa do direito do trabalho, poder regular essas matérias? Porque você tem, de um lado, o poder empregatício e você tem, de outro lado, prerrogativas de direitos fundamentais do trabalhador. E isso demonstra o quanto a empresa ela é um espaço onde as relações de direitos fundamentais se manifestam também. É tanto que essa teoria que vocês devem ter estudado em constitucional, né, a teoria dos direitos fundamentais entre particulares, né, a teoria horizontal dos direitos fundamentais, ela nasce no próprio debate envolvendo o direito do trabalho, lá na Alemanha. E aí nós temos aqui esse conflito de direitos fundamentais, mas também um conflito entre direitos de personalidade. De modo que a rede social ela pode violar direitos de personalidade do empregado, de modo que a rede social ela pode violar direitos do empregado, direitos do empregador, direitos de personalidade do empregador. E quem está um pouco mais avançado nos estudos de direito do trabalho
vocês viram que a reforma trabalhista trouxe, né? A reforma trabalhista, ela trouxe o quê? Ela trouxe tutelas de danos extrapatrimoniais em relação à pessoa física e em relação à pessoa, né, jurídica. E aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Que são, primeiro, empresas regulando sobre esse tema, ou seja, uma espécie de cartilha, né, o regulamento da empresa sobre como o empregado deve estar em rede social, tá? E aí você começa a ter algumas questões. Por exemplo, uma escola religiosa, ela pode proibir que o professor se manifeste sobre alguma matéria que viole, de certa forma, alguns dogmas da religião daquela escola? Uma escola ela pode restringir determinado conteúdo que um professor pode colocar ali em suas redes, né, sociais? Uma escola, um empregador, ele pode proibir, por exemplo, que o empregado poste determinados conteúdos em redes sociais. Essas questões passam a aparecer nos tribunais e afetam a todos, né? Inclusive o próprio tribunal, porque os juízes estão na rede social também, né? E estão se manifestando em rede social. A resolução que o CNJ publicou no ano passado, em 2019, né, que é uma resolução que praticamente quer educar os juízes em redes sociais de uma forma quase que intimidando que juízes tenham redes sociais, ele tem sido muito criticado pela magistratura, né, como uma espécie de violação via CNJ, numa resolução que tem uma força, né, normativa muito mais fraca, de direitos, de direitos fundamentais e de direito de expressão. E quando eu falo que o direito de expressão como uma tutela de direitos fundamentais, como uma expressão de direitos fundamentais, implica no direito de expressão o seu direito de crítica. Aqui no Brasil a gente tem muito milindre com crítica, né? Mas assim, a liberdade de expressão implica também o seu direito de criticar. E aí você tem essa problemática se o contrato de trabalho ele pode eventualmente limitar, inclusive esse seu direito, né? Esse seu direito de criticar. Ao mesmo tempo, as redes sociais elas podem ser uma espécie de patrulhamento quanto à postura sindical daquele trabalhador, né? Ou seja, se o trabalhador está, né, ali nas movimentações sindicais, né, como é que fica essa questão do controle de atuação política quanto a isso? E aqui no Brasil a gente tem uma situação, gente, que é muito complicada, né, em matéria, né, de direito do trabalho, porque nós temos, Arlen, né, um artigo 7º da Constituição que me diz assim: são direitos dos trabalhadores a relação de trabalho protegida contra despedida arbitrária, na forma de lei complementar. Só que até hoje nós não temos essa lei complementar. Então, o que é que nós temos? É uma regra provisória que diz que se o empregado ele for demitido sem justa causa, ele vai receber uma indenização que é de 40%, né, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é a conhecida multa dos 40% do FGTS que todo mundo conhece. Mas veja, ele é demitido, mas ele não sabe por quê. Nós não sabemos, o trabalhador no Brasil, no sistema trabalhista, ele não sabe o motivo pelo qual ele está sendo desligado da empresa. Isso vai na contramão das orientações da Organização Internacional do Trabalho, que coloca como um pilar, né, da proteção do emprego contra uma despedida arbitrária você saber o motivo pelo qual está sendo desligado. Não estou colocando isso como uma idealização, estou colocando como uma incoerência legislativa, né? Uma previsão constitucional que não tem uma legislação, né? Como a Constituição Oriente, que trate sobre essa matéria. E aí eu arremato, né? O empregador ele passa a ter acesso a elementos pessoais do empregado através de suas redes sociais, né? E muitas vezes o desligamento dele da empresa se dá por postura lá dentro.
Porque como o empregador ele não é obrigado a dizer porque está demitindo, às vezes é um post que você coloca, às vezes é uma, né, é uma postura que você coloca ali naquelas situações, e que faz com que afete, o seu próprio posto de trabalho. Olha como as redes sociais impactam. Na seleção, vocês sabem que o primeiro passo de RH hoje em dia é futucar a rede social, né? Eles começam a olhar as redes sociais, saber como é que é aquela pessoa com quem que convive, né? Como é que ela se porta em rede social. E a própria rede social pode ser um motivo também do seu próprio desligamento. E aí você tem esse problema, né, que num primeiro momento era um problema que parecia, né, estaria no campo do mundo virtual e começa a afetar impactos no mundo real, né, no mundo, na sua própria relação de emprego. A jurisprudência, né, também ela tem aberto um conceito meio problemático, né, o Tribunal Superior do Trabalho já reconheceu isso, que é o seguinte, né, as organizações de tendência. Se você for uma empresa que é uma organização de tendência, ou seja, trabalha e faz parte, digamos, da marca, da essência daquela empresa, uma ideologia específica, é possível um tratamento, né, sobre redes sociais envolvendo aquela empresa. Então, se você é uma escola religiosa, ela trabalha com o mercado de pessoas que querem contratar e educar seus filhos, sua família, com base naquela religião específica. E, em razão disso, né, ela pode, eventualmente, fazer alguns regramentos sobre, né, como é que se dá essa rede, como é que se dá a postura de empregados aí. A gente tem também que tomar cuidado, né, qual é a ponte que o empregado faz em relação à empresa. Né? Por exemplo, na hora que ele vincula o seu nome à empresa, que fica postando rotina da empresa, quando ele posta uma opinião pessoal, aquilo vai estar tudo ali, ó, misturado dentro de um conjunto de referências que podem afetar a sua própria empresa. Posts, por exemplo, que afetam direitos humanos, né? Posts homofóbicos, posts racistas, né? Posts xenófobos, né? Podem afetar a própria empresa. Inclusive, se o post não tem nada a ver com a empresa. Vou trazer o exemplo lá do piloto da Avianca, né? Ele estava no seu descanso, foi lá para João Pessoa, né? E aí postou lá no Facebook, né? O povo feio aqui da Paraíba, né? No jornal, todos os dias, o que é que tinha lá? Piloto da Avianca xinga nordestinos. Ou seja, a Avianca, a empresa, através de uma postura de um empregado em rede social, ela teve ações, né, que mexeu nas ações, né, no valor de ações dela e a imagem atingida por aquele tipo de postura. E aí a gente entra num assunto que é super delicado aqui no direito do trabalho, que é se o contrato de trabalho pode ter cláusulas que tratam de critérios morais, posturas fora do ambiente de trabalho que o empregado deve ter para preservar, né, aí a imagem da própria empresa. Eu espero ter passado essa angústia hoje, né, que a gente passa a ter, né, em relação a essas redes sociais. As redes sociais, do ponto de vista processual, passaram a ser um meio de prova. É cada vez mais comum você levar questões que acontecerem em rede social como meio de prova. E aí o CPC ele traz, né, um instrumento interessante para isso, que é a ata notarial, né? Ou seja, vamos imaginar aqui que o Arley, né, ele me xingue lá em redes sociais, faça uma calúnia em redes sociais, né? O que é que eu faço do ponto de vista judicial? Um caminho seria ir a um cartório, abrir uma ata notarial, aí o cartório vai fazer o registro, o Arley publicou isso, tantas pessoas compartilharam, os comentários foram assim, eu passo a ter um meio de prova mais sólido a levar ao judiciário e, no caso, né, se for o caso, litigar em face do Arley. Assim como nós temos, né, hoje vários regulamentos empresariais que estão começando a tratar sobre redes sociais. Eu particularmente acho que a empresa tem o poder empregatício de dizer:
eu não quero fotos da empresa nas redes sociais, né? Porque dentro da empresa ela pode regular. Aí a parte começa a ficar, né, tensa, né, quando começa a regular sobre elementos fora da empresa. Exemplos não faltam. Eu não quero ser longo, né? Tinha até separado em jurisprudências, mas não quero, né, não quero ser longo aqui, muito tempo aqui, tomar o tempo de vocês colocando jurisprudência, né? Mas cada vez é mais comum essas questões irem para para a jurisprudência, né? Você sabe aquele caso da enfermeira aqui na época da Copa. Vocês lembram como ficou conhecido no mundo inteiro, né? O Neymar, né? Ele teve ali o acidente quando viu a enfermeira filmando o Neymar, e aí o hospital ficou completamente exposto a partir daquela conduta, e ela passou a ser uma profissional extremamente estigmatizada com isso, né? Então, me interessa, e eu gostei muito do convite, da sugestão, em conversar com vocês sobre esse tema, né? Porque é um tema que a gente tem que enfrentar no campo do direito. Todo empregado e todo empregador sabe dos milindres e dos conflitos que essas situações trazem para o dia a dia do trabalho, né? E a guisa de conclusão, né, colocar aquela premissa que a gente trabalhou no início da nossa fala. Não existe mais uma separação entre mundo real e mundo virtual, né? O que acontece no ambiente online, você terá impactos concretos no seu mundo real, porque só o que existe é o mundo real, né? E aí, nessa dualidade que eu estou colocando, né, que eu estou colocando aqui para vocês. E esse modo como nós nos comunicamos, ele precisa ser lido, mas ser lido com um horizonte de reconhecimento de que nós estamos na última geração em que dentro da empresa você tem imigrantes digitais, pessoas que viram o mundo sem a internet e hoje estão, né, imersos a essa nova cultura, né, como nativos digitais que naturalizam uma outra forma de convivência, né? E como o trabalho é um dos aspectos principais das nossas formas de convivência, é inevitável que essas redes sociais impactem as relações de trabalho, tá bom? Então, como prometido, acho que eu passei um pouquinho mais do tempo do esperado, né? Mas espero ter dado o recado e agradeço imensamente, né, o convite de toda a equipe da Fatene por participar desse debate tão importante sobre direito e tecnologia, né, nessa programação tão legal da semana, tá? Tá aqui os meus contatos, tá aqui o meu e-mail, né? Tá aqui a minha rede social, quem quiser, né? A gente pode continuar essa conversa e adorei dividir essas inquietações aqui com vocês, né? Como aperitivo, né? Para o almoço, antes do almoço aqui dessa quinta-feira. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sr. Paulo. Sempre a naturalidade, a tranquilidade com que o senhor expõe, revela a experiência que o senhor tem sobre o tema, né, e a atenção que o senhor dá aos detalhes sobre o mundo do trabalho, né, não só na questão da tecnologia, já antes desse mundo digital já existia essa preocupação e está conseguindo traduzir também para esses novos desafios. Agora eu gostaria de saber se alguém tem algum questionamento. O professor Delmiro levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, professor Delmiro? Queria primeiramente parabenizar o professor Paulo Carvalho pela fala. De fato, é uma fala, apesar de que, ao meu ver, é pouco tempo para poder destrinchar o tema, mas mesmo assim é extremamente esclarecedora e também nos coloca dentro do problema do dia aí do direito de trabalho. Não é minha área, mas já dá, como o senhor falou, dá esse aperitivo para a gente até ficar curioso para saber como é que está sendo como é que a justiça está tratando, o judiciário está tratando esses temas. E é justamente nesse ponto que eu venho perguntar. Na sua fala, eu me lembrei de vários fatos, né, que aconteceram durante esses últimos anos. E um
um dos fatos que não é bem na área trabalhista, mas eu me lembrei também, só para ilustrar, que é uma decisão, sei lá, de uns 2 anos atrás, onde um administrador de WhatsApp foi responsabilizado por uma discussão e ofensas que houveram dentro de um grupo. Ele foi responsabilizado na justiça. É muito assim, sem precedentes, né, você pensar nisso. E isso me levou isso também me lembrou outra questão que eu acho que até mais também está na pauta. Não sei se o senhor tem tanta experiência. O senhor tem experiência na área, mas não sei se nesse assunto talvez tenha, não sei. Não, então, quando o senhor estava falando sobre os novos modelos trabalhistas e de empregos, em razão da tecnologia trazida tanto pelas redes sociais, como também por que as produções estão sendo realizadas em diferentes locais, não só no nacional, como vindo de outros países, que me lembrou aí o Uber, né? A questão do Uber, que até hoje eu acredito que eu não sou da área, mas que haja aí o senhor pode me dizer se há uma discussão muito polêmica em cima qual é a relação que os uberistas têm com a empresa Uber, né? Porque eles não têm aquela relação exatamente pessoal, não sei nem se entra, né? Que seria um dos requisitos do emprego, né? A pessoalidade. Não sei se eles têm esse requisito da pessoalidade, eles não têm esse contato físico, né, com a empresa, é tudo pelo aplicativo. Eles só vão lá na empresa assim, uma vez para fazer o cadastro, para mostrar o carro, e é isso aí. Não é isso? Aí me vem essa dúvida, eu não sei se é a dúvida dos alunos também, mas dentro desse âmbito de inovação, de tecnologias, eu fico aí com a questão do Uber, né? Ver o que é que o senhor acha, qual é a sua opinião sobre o tema. Obrigado aí pela palestra e por ouvir minha pergunta. Eu que agradeço, professor. Essa questão da Uber, aí a gente avança até um jantar, né? Porque é a nossa pauta principal no direito de trabalho, né? Hoje. É o trabalho disruptivo. Eu estava conversando, né, logo agora com os professores, né, que eu estava nesse instante no congresso, né, da Associação Brasileira, né, de Sociologia do Direito. E o congresso ele é feito de vários GTs, que são grupos de trabalho, né, que apresentam trabalhos científicos, e eu sou coordenador do GT na área de trabalho, né? Primeira questão interessante foi a segundo GT onde teve mais candidaturas de trabalho. Foram mais de 1.000 inscritos nesse congresso, tá? Então, o segundo GT que teve mais candidatura foi a área de trabalho, e o primeiro foi Covid, o que era bem esperado, né, o número de candidaturas nesse sentido. E dos trabalhos, na área de trabalho, né, metade era Uber, né, uberização, trabalhadores disruptivos. Eu acho que essa é uma pauta que a gente precisa, né, enfrentar, que traz um debate sobre uma nova forma de produção, que alguns chamam de capitalismo de plataforma, né, ou um plataformismo como uma nova forma de produção do século XXI. A grande crise, professor, do direito do trabalho que nós temos é uma crise de autorreferência. O direito do trabalho ele foi pensado num formato de relação que é a relação de emprego predominante no século XX. E nós começamos a ter outras configurações, né, na área, e aí entra num assunto que é muito delicado no direito do trabalho, que é a crítica que se faz ao direito do trabalho sempre como um imã para essa relação de empregado-empregador. E aí, essa foi a primeira pauta que passou a surgir em relação os trabalhadores disruptivos. E eu não coloco nem só o Uber, né, mas também os entregadores, né, da Rappi, iFood e de outras categorias. Hoje você já tem aplicativo para goleiro, né, ou seja, um goleiro de jogo, aí você entra no aplicativo e é o mesmo sistema da Uber, né, onde você entra no cadastro, ativa e aí você pode, né, para a área, né, para áreas, por exemplo, de corretor de imóveis, né, você já tem esse trabalho disruptivo, então é um outro desenho de relação. E a primeira discussão é se há uma relação de emprego, ou seja, tentando adequar esses trabalhadores àquele formato, àquele protótipo de relação de emprego que foi pensado no direito do trabalho.
E aí tem várias opiniões e várias jurisprudências. A tendência nos tribunais regionais do trabalho, né? Embora haja decisões garantindo o vínculo empregatício do trabalhador ao aplicativo, né? Mas também o Tribunal Superior do Trabalho entende que não é empregado, tá? Mas ainda é uma decisão turmária, né? E que também ela é muito criticada. Tá? Nós temos, eu não vou querer nem adentrar nessa questão, porque senão eu vou ter que destrinchar algumas questões técnicas que possam soar desinteressante aqui para os colegas que não fizeram direito do trabalho, mas eu queria dizer uma questão que eu até falei no Congresso. A gente não precisa achar que trabalho é um monopólio de juros trabalhista, né? Que trabalho é um monopólio de investigação de professores de direito do trabalho. Né? Talvez o trabalho seja a categoria que talvez todas as áreas do direito possam tratar sobre ela. Né? O direito civil, o direito constitucional, o direito penal, né? Nos crimes do trabalho, o direito tributário, o direito previdenciário e outras áreas, medicina, antropologia, né? Psicologia, todas têm o seu viés de estudo dentro do campo, né? Dentro do campo aqui do trabalho. Mas o direito do trabalho, ele traz um debate histórico sobre várias categorias que hoje esses trabalhadores da Uber estão passando, né? Por exemplo, limitação de jornada, né? É uma pauta clássica do direito do trabalho. As primeiras legislações foram exatamente pautas ligadas à limitação de jornada. E aí uma questão, professor, interessante, né? Vocês sabem de onde veio essa ideia de 8 horas diárias para o trabalho? É através de uma lógica chamada de 3 vezes 8, de que dentro de uma jornada ideal, o homem ele teria 8 horas de trabalho, 8 horas para descansar do seu trabalho, repor suas energias do seu trabalho, para ter finalmente 8 horas de ócio, 8 horas de lazer. Só que hoje, com as redes sociais, inclusive, né, a gente confunde lazer com descanso. Só que para você gozar o ócio, para você gozar o lazer, você precisa estar descansado. Se você trabalha ali 8 horas por dia, com 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, ainda tem as 4 horas, né? As 4 horas, né? As 4 horas do sábado. Você chamar aquele domingo que você, né, na nossa expressão cearense, capota, né, de cansaço, chamar de gozo do direito fundamental ao lazer é não conhecer o que é o lazer. Porque o que é aquele domingo é só uma recomposição da tua energia física para voltar a trabalhar na segunda-feira novamente. E assim, cada vez mais a gente desconsidera esse campo, que é o campo da tutela do não trabalho, que também é protegido pela Constituição. Vamos para o Uber. Aí você tem a pauta. O aplicativo não controla o tempo que você utiliza o aplicativo. Quem é que faz esse controle? A sua necessidade. Quando o Uber chegou, né, por exemplo, no exemplo que você colocou, a Uber ela veio numa lógica de economia compartilhada, de que você tinha um carro, enquanto eu estava saindo daqui para Fatene, poderia uma pessoa ter interesse naquele caminho e aí eu dava uma nova utilidade para o meu carro. O desenho foi esse. Mas quando a gente estuda hoje, a grande maioria dos motoristas de Uber não tem nenhum carro. Eles alugam o carro, ele já entra com o débito para poder rodar X horas para pagar o valor daquele carro e o que vier a mais vai parte para Uber e parte para ele. Então, quando que ele vai parar de trabalhar? Quando ele entender, né, é necessário. Só que o nosso corpo não é máquina. Ele vai pedir socorro. E aí, os debates sobre saúde e segurança do trabalho acabam nos trazendo essas questões. E aí vem um argumento no início, mas é ele que escolhe, liberdade. Veja, o risco, ele é difuso, porque ele está no trânsito. A gente viveu isso muito nas estradas, com os motoristas que estavam tomando remédios para poder virar as noites, para poder fazer as entregas. Quando eu passo a ter Uber tomando remédio, como já existe, tomando a rebite, né, possa ser uma hora que o corpo, ele não responda mais aqueles estímulos e que um acidente aconteça.
e que a vítima não seja necessariamente ele somente, mas uma outra pessoa dentro daquele sistema. Vocês estão vendo como é uma pauta que acaba trazendo um risco difuso para toda a sociedade? Todos nós estamos inseridos nisso. Uma outra questão, por exemplo, que é muito cara ao direito, né, do trabalho, são as questões ligadas à discriminação. Hoje já se tem estatísticas, né, de notas distintas para padrões de motoristas de Uber. Então, você tem, por exemplo, né, um trabalhador cujo posto de trabalho é mantido pela nota do usuário. E qual o critério daquela nota do usuário? Será que o trabalhador negro, por exemplo, ele não vai ter uma nota diferenciada? Já tem estudos científicos trazendo isso. Será que se você encontrar um adesivo lá do Fortaleza, né, do Ceará, né, isso vai impactar na nota? Será que se o Uber der um comentário, né, em relação a seus posicionamentos políticos, ou colocar um adesivo de um candidato aqui na campanha municipal, isso impacte naquela nota, impacta no teu posto de trabalho, e em decorrência disso, você volta ao mesmo assunto do tema que a gente conversou hoje, conflito de direitos fundamentais a partir daquela relação de trabalho. Ou seja, a Uber, né, ela acaba sendo um sintoma também de conflitos como que a gente colocou, né, como que a gente colocou aqui, né, de como a tecnologia modificou completamente não só o modo de produção, mas também os impactos, né, para a própria relação de trabalho. Obrigado, professor, pela resposta. Foi muito interessante. Bem, professor, tenho mais duas perguntas. A nossa aluna Antônia, ela pergunta sobre justamente esse monitoramento, essa fiscalização das redes sociais. Não acaba sendo uma atuação que tira a liberdade do empregado, que atenta de forma grave contra a liberdade do empregado. E já para complementar aqui o bloco, o professor Luiz Rogério, que é o professor de Direito do Trabalho 1 e 2 da nossa instituição, ele gostaria de saber a opinião do senhor acerca do teletrabalho e a sua relação com a síndrome do burnout, né? E aí que está destacando justamente essa questão nesse contexto de pandemia e também aplicado aos professores. Tá bom? Pronto. Eita, perguntas boas, né? Antônia, depende. A pergunta da Antônia ela é curiosa, né? Se não seria uma violação à fiscalização, né? Ou à intimidade, né, do empregado. Veja, o próprio empregado muitas vezes abre esse espaço. Tá? É o próprio empregado que muitas vezes, né, aceita, ou é o próprio empregado que convida, né, os elementos, né, o seu empregador a ter acesso àquilo, né? Ou seja, dentro dessa cultura digital, a gente tem a naturalização desse tipo de relação, né, ou de fiscalização mútua. Eu não queria, assim, quem é meu aluno, eu trabalho muito a quebra de estereótipos, né, no direito do trabalho. Eu não gosto muito de desenhar aquela figura do empregador opressor, do empregado, né? Eu acho que esse tipo de desenho estereotipado só minimiza o debate. Eu prefiro analisar do ponto de vista sistêmico, né? Ou seja, é normalizado, é sistematizado esse tipo de relação, e isso passa a ser um problema da relação de trabalho. Não é que o empregador, né, ele vai... Ou, às vezes, não é que o empregador, gente, ou o gerente, entre na sua rede social para isso. Mas, inevitavelmente, vai acontecer, né? Isso vai acontecer mesmo que você não esteja em rede social. Porque se o seu colega está em rede social, né, se coloca e você vai, sei lá, para uma festa ou para um encontro político, né, e você ter o seu registro ali em rede social, mesmo sem a sua autorização, né, já que é normalizado essa questão, eu vou ter o mesmo problema. Então, eu acho que não é uma questão de dizer culpa, né, Antônia, do empregador, que o empregador vai ali
bisbilhotar. É um problema, né? É um problema sistêmico que a gente vai ter que passar a conviver. Uma outra questão, não sei se vocês já, né, viram, né, viveram situações assim, está sendo cada vez mais comum o empregador pedir que os empregados postem conteúdos relacionados à empresa em rede social. Porque hoje em dia, né, é muito mais importante você, né, um exemplo, eu tenho muita mais validação se o Arley aparecer, né, na rede social lá dele e disser, oh, que pizza maravilhosa, eu como gosto de comer, eu adoro printar o que o povo está comendo, né, aí eu já anoto ali, ó, eu quero conhecer essa pizza maravilhosa aqui que o Arley colocou. Ele passa a ter uma outra força para mim, né, muito mais do que, sei lá, né, um ator lá, né, da novela ou da Globo aparecer com a pizza dizendo que a pizza é maravilhosa. Hoje o marketing não está mais acolhendo, né, esse tipo de, né? Então, você muitas vezes utiliza o seu próprio trabalhador como extensão de marketing da sua empresa. Ou seja, a empresa lucrando com a rede social pessoal do trabalhador a partir daquilo, né? E até que ponto o trabalhador pode se negar a esse tipo de conduta? Aí eu volto à questão, né? Hoje você pode ser demitido sem justa causa, sem saber o motivo. E aí, nessa milindre que possa acontecer no âmbito trabalhista, ele acaba gerando, né, um conflito que parece bobo, mas tem deixado muitos empregadores e empregados, né, empregados muito angustiados, né? Então, eu acho que tudo vai depender muito do modo também como a sua rede social ela é tratada por você. Você é o dono da sua rede social. A gente não pode esquecer que a rede social hoje é uma extensão da nossa personalidade. E eu diria a extensão mais pública da nossa personalidade. Então, se você, o modo como você se apresenta socialmente em rede social, também pode lhe deixar mais ou menos vulnerável em relação à empresa. Tá? E aquele exemplo que eu falei, né? Você está ali na rede social o tempo todo atualizando questões da empresa. O cliente da empresa vai lhe seguir para poder se atualizar das questões da empresa a partir daquela rede social. Quando você utiliza esse tipo de conduta, indiretamente você se amarra. Qualquer informação que você coloque ali expõe mais ainda, né, a própria empresa. Então, isso eu acho que tem que ser pensado com a empresa, ele tem que ser uma pauta a ser trabalhada dentro da empresa, num diálogo entre empregador e empregado, através, por exemplo, de cartilhas, regulamentação sobre esse assunto. Isso não pode ser silenciado. A empresa deve se manifestar em dizer, olha, me interessa esse tipo de postura. Eu gosto, né, que vocês levem a empresa, né, através das suas redes sociais. Vocês estão autorizados, né, a isso. Ou impor determinados limites, desde que esses limites não violem direitos fundamentais. E o professor Luiz, a quem eu saúdo com muito carinho, né? E a gente precisa cada vez mais criar uma rede, professor, né? De professores na área de direito do trabalho, né? Que pesquisam, que se interessam, que estão ali no chão da sala conversando sobre esse assunto com os alunos, né? Trouxe um tema que tem tudo a ver com a pandemia, que é a síndrome de burnout, né? Ou seja, você simplesmente o seu corpo dizer, né, lhe afirmar que você não é máquina. Né? A síndrome de burnout, que foi reconhecida, inclusive, como uma síndrome recentemente, é exatamente quando, pelo excesso do trabalho, o seu corpo passa a se somatizar. E aquilo que a gente conversou, né, informalmente no início da aula, né, aqui entre os professores, né? O teletrabalho, que existia, né, existem muitas benesses do teletrabalho, né? Eu, por exemplo, só pude estar, né, aqui nesse congresso e só pude estar no congresso da Abras por conta do teletrabalho, né, recentemente emendando dos congressos, né, e ainda conseguindo conduzir outras questões, né, profissionais no paralelo, né, ele tem trazido também uma intensidade de trabalho. Por quê? Porque eu passo a não ter uma noção de qual é o meu espaço do trabalho, de qual é o meu espaço do descanso, representado pela minha casa.
né? Ao mesmo tempo, essa intensidade de trabalho pode se tornar tamanha a ponto do meu corpo começar a responder, não só com ansiedades, com depressão, mas também com com a síndrome de burnout. Então, ele é um tema, né, para o teletrabalho e para várias categorias de trabalhadores, né, é muito ativo, né, muito ativo hoje. A gente tem que tomar mais cuidado, gente, com o que a gente está fazendo com a nossa vida, sabe? Com o nosso ócio, né? Com o nosso tempo com a nossa família, com os nossos amigos, com o quanto nós, com as coisas que nós gostamos na vida, né? E muitas vezes, não lembrem que a hora que você está entregando ao trabalho, muitas vezes é hora que você está investindo para ter esse momento ou se afastando desse momento. Existe um mito de uma autorrealização pelo trabalho que a gente tem que tomar cuidado, porque nós nos autorrealizamos também em outros campos, não necessariamente através do trabalho, né? E aí, muitas vezes, a gente tem esse espaço onde, tirando o trabalho, a gente não sabe mais quais são os signos da nossa própria vida. E aí, nesse sentido, a gente tem que saber o que a gente quer da nossa própria vida. Por isso que eu adoro o direito do trabalho, sou professor há 15 anos, porque é uma área que convida as pessoas a pensar não só sobre as suas escolhas de vida, as suas narrativas de vida, mas também sobre, né, o papel, né, do trabalho, o papel da sociedade, o papel do Estado dentro dessa relação. E aí vem as redes sociais trazendo esse novo repertório para essa pergunta, né? Por que estamos aqui? Por que nós trabalhamos? E o que nós esperamos disso? E aí, quando se quebra essas fronteiras entre o pessoal e o laboral, né, a gente entra nesses abismos existenciais que são essas perguntas. Pronto, muito bem respondido pelo professor. Pelo adiantado da hora, pessoal, eu acho que fazer só a pergunta final. O Daniel levantou a mão aí. Desejo ligar o microfone, Daniel, para fazer seu questionamento. Sim, senhor. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Uma pergunta básica, né? Nós tivemos uma mudança muito brusca na vida social, em relação até ao mundo, né, internacionalmente. E, a partir daí, a gente teve que mudar praticamente total a rotina de trabalho, a rotina, inclusive, de convivência familiar. Aí, a minha pergunta é essa aqui. Se chegarmos em um momento de que as autoridades de saúde disserem, fim da pandemia, está todo liberado, 100%, podem voltar à rotina normal. O que o senhor acha que vai acontecer depois? Vai continuar tendo esse trabalho remoto, esse trabalho através de redes sociais, porque hoje em dia praticamente a gente está trabalhando virtualmente, socialmente, né? Aí o que você acha da situação pós-pandemia? Porque eu sei que isso aí nunca mais vai voltar ao normal. Depois do que aconteceu no mundo, aqui no Brasil, sei lá, nunca mais vai ter uma normalidade de 100%. Mas o que o senhor acha, professor? Meu caro, é uma grande pergunta e eu acho que é o que nos angustia, né? Todos os dias saber o que vem pela frente, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, ele é muito valioso, né? Eu estou adorando estar aqui na FATEN, né? Através desse canal, né? Vocês vão ter acesso a professores fora daqui, né? Através desse canal, né? Ou seja, a gente desterritorializou, né? Um pouco as nossas relações e voltar. Nós vamos ter lá na UAB, inclusive convido todos que tiverem interesse a partir de sexta-feira o 2º Congresso de Educação Jurídica, né? E o tema é exatamente sobre o legado dessa pandemia no campo da educação. Não tem como eu voltar para a sala de aula igual. Vão ter demandas, né, que eu descobri aqui no online, que eu vou ter que transformar ali em sala de aula, né, em uma metodologia, né, eficiente, uma metodologia atraente. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas competências que essa relação online que a gente está tendo agora nos exigiu, que vão nos ser exigidos no período
né, no período pós-pandemia, né, como a gente coloca, né? Mas nem tudo são flores. E aí, como professor, né, eu sou uma pessoa muito otimista, né, mas eu gosto da inquietação que a perspectiva realista nos traz, né? Na medida que, né, o mundo online ele foi, na medida que os trabalhadores, né, e as empresas foram reeducadas compulsoriamente durante o período da pandemia, dois efeitos vão ser muito claros, tá? O primeiro efeito é de que muitas profissões elas vão desaparecer, né? Muitas funções as empresas vão reconhecer que não faz mais sentido ter, né? E isso vai ter um impacto que os debates sobre quarta revolução industrial, ao mesmo tempo, né, está pensando, né? E um segundo impacto, a concorrência cada vez mais vai ser global. Né? Nas aulas, né, vamos colocar nossa categoria de professor, né? Nossa concorrência não vai ser mais entre os professores de Fortaleza. Se as aulas forem online, desterritorializou e a gente vai precisar ressignificar nossas competências para uma concorrência ainda mais abrupta, né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter profissões que passam a surgir que a gente nem conhece. E aí, isso chama e nos convida, né, a repensar, né, a nossa própria educação. Teve uma pesquisa no início do ano que foi publicada pela OCDE, né, que perguntou para várias crianças no mundo quais são as suas profissões dos sonhos. E aí a resposta, né, foi, a conclusão da pesquisa apresentada no Fórum Mundial Econômico, foi de que o sonho profissional das crianças acabavam sendo aquele conjunto de profissões clássicas e que grande parte delas não existirá quando ela entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que começar a fazer esse trabalho desde a educação até, né, aqui no direito, né? Ou seja, a demanda com que vocês que estão na faculdade hoje vão ter de mercado de trabalho pós-pandemia vai ser de um outro perfil de profissional, né? E esse evento que vocês estão organizando sobre direito e tecnologia já demonstra um cuidado que a FATEM está tendo, né, em formar esse novo profissional, um profissional atento a esse problema. Porque esse profissional capacitado nessas questões, o mercado vai acolher, né? E aí a gente tem essas incógnitas, né, pela frente, né, que a gente vai ter desemprego, não tenho dúvida, os índices já estão mostrando nesse sentido, mas também nós tivemos alguns ganhos, né, de análise sobre nossas relações educacionais, de formação do trabalhador, de formação do profissional, e sobre as relações de trabalho. Então, fiquem atentos às novas competências, né, às novas funções que o mercado ele tem exigido da gente. Eu acho, aí é uma hipótese minha, tá? Que aquele profissional da caixinha, né? Eu sou especialista, né? Ele não tem muito lugar não, porque na verdade, né? A empresa ele vai querer, né? Um profissional mais multifuncional, né? Um advogado que entenda de gestão, um advogado que entenda também de tecnologia, um advogado que entenda de resolução de conflitos para além de processo judicial. E são todas competências novas, desafiadoras para a gente enquanto, né, enquanto profissional do direito. E aí é ficar atento a essas novas, né, a essas novas competências para que nesse mercado tão competitivo a gente consiga encontrar, né, um posto de trabalho para um trabalho que efetivamente nos responda, né, nos nossos anseios de vida. Né? Eu acho que tem um pressuposto que acredito que todo mundo aqui vai concluir. Né? Como é muito bom você trabalhar no que gosta, no que você acredita e ser valorizado por isso. Né? E conseguir, né, pagar seus boletos, né? E conseguir, né, construir seus sonhos e conseguir se sentir útil dentro de demandas sociais, né? Quando você encontra esse trabalho, aí você, num sistema capitalista agressivo como o nosso de hoje, é um privilegiado.
Então, ótima pergunta, Daniel, e excelente Obrigado, resposta, Daniel. professor. Essa questão do como é que vai ser o mundo do trabalho após a pandemia, ela também suscita questões até mesmo na dinâmica imobiliária das empresas, dos estabelecimentos empresariais. Por exemplo, eu estou acompanhando, como gosto de pesquisar as questões urbanísticas, estou acompanhando que vários centros comerciais em Nova York, Londres, em São Paulo, várias empresas estão avisando aos proprietários que não vão retornar. Tipo, vão quebrar contrato, vai compensar pagar a multa ou não renovar, porque vai descentralizar o seu atendimento, vai investir que seus empregados, né, seus empregados fiquem em casa mesmo. Hoje até temos startups desenvolvidas, né, que é para auxiliar as empresas nessa migração do formato dentro do estabelecimento apenas para as suas casas. Então, é um canto interessante e a casa acaba perdendo aquele canto do repouso, da intimidade e vai se tornando também, né, vai sendo colonizado pelo mundo do trabalho, né? Já era o mundo do trabalho para muita gente, né? Mas vai ser ainda maior para uma parcela ainda maior da população, né? Então, pessoal, O já serviço são público também, né, Ale? Serviço isso, público também, né? Hoje em dia, vários órgãos, né, já estão fechando suas sedes e colocando. Hoje já tem agora resolução da PFN, resolução da AGU, começando a tutelar como regra permanente o teletrabalho. Isso daí vai demandar. Inclusive, só para complementar, também já ouvi falar que a Petrobras está adotando o teletrabalho para alguns dias da semana, ou seja, os funcionários de escritório não vão precisar ir todos os dias, seria 2 vezes por semana para fazer reuniões presenciais, de resto, home sim. office. Tudo isso é mundo real, não é mais mundo virtual. Mais real do que isso, impossível. Sim, sim, exatamente. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Paulo por ter aceitado o nosso convite, né, de ter exposto essa palestra incrível, muito instrutiva, muito atual. Agradecer aos professores Delmiro, né, que está aqui amanhã todo nos acompanhando, a professora Biltz, nossa coordenadora, ao professor Luiz Rogério, né, que vem aí tendo esse desafio de ensinar direito do trabalho no meio de uma pandemia e aí com todas essas legislações bem específicas, que não deve estar sendo nada fácil. Não, tamo junto. E também agradecer a todos os alunos que estão acompanhando aqui pelo Zoom, pelo YouTube, né? Até surgiu aqui um comentário no chat, só para expor bem rápido, né? A aluna Ana Maria fala com um amigo dela na segurança e postou fotos nas redes sociais da residência do seu patrão. Só que no caso aqui o patrão só chamou a atenção, só fez uma advertência e não demitiu, né? Então, é uma coisa que a gente acaba tocando aí na nossa realidade, a gente precisa fazer nenhum grande esforço de abstração, né? Então, agradecer a presença de todos, né? No nosso painel, a nossa programação pela manhã fica por aqui. À noite, a gente vai ter a continuidade da nossa programação com Lei Geral de Proteção de Dados, do professor Leonardo Suzarte, né? Lá da Bahia, e sobre a pornografia não consentida, né? Esse fenômeno agora que a gente tem aí na internet, muito polêmico, com o doutor Anderson Passos, né, juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, né? Então, uma programação muito legal, muito interessante, e vemos vocês à noite. Muito obrigado, Sr. Paulo. Sucesso no Congresso de Ensino Jurídico e nos encontramos pelo mundo. Obrigado a todos os professores e muito sucesso nessa semana. A programação tá linda, viu? Parabéns. Obrigada, professor, mais uma vez. Estou muito grata pela sua presença. Eu que agradeço, professora. Obrigado.